O jogador do São Paulo, Daniel Correia de Freitas, de 24 anos, foi encontrado morto na manhã do dia 27 de outubro, em uma área rural da região de São José dos Pinhais. O corpo apresentava sinais de tortura e demonstrava que o jogador teve seu órgão genital cortado e seu pescoço quase decepado. Sabe-se que o jogador havia frequentado a festa de 18 anos de Alana Brits no dia 26 de outubro em uma casa noturna de Curitiba, e após a festa ele seguiu para a casa da família Brits para um after party. Na casa, Daniel foi espancado e colocado no porta-malas de um veículo. O último contato feito com Daniel foi através de mensagens com um amigo via WhatsApp, onde afirmava que iria dormir com a dona da casa e enviou fotos junto com a mesma. O jogador conhecia Alana Brits e a família há um certo tempo, pois marcou presença em seu aniversário no ano passado. Ainda não está claro como ocorreu o crime, mas a seguir veremos algumas versões conforme testemunhas e os envolvidos no assassinato. Edson Brits, o pai de Alana, confessou o crime e em seu primeiro depoimento afirmou que estavam ele, a esposa, a filha e uns amigos, incluindo Daniel, que estava ficando com uma amiga de Alana, comemorando a festa na boate, e decidiram continuar a comemoração em casa. Ao chegarem na residência, Edson afirma que a esposa comeu e foi dormir. Ele então saiu para comprar bebidas e, ao retornar, se deu conta de que Daniel não estava nas áreas comuns da casa e foi até o local dos dormitórios, onde escutou sua mulher pedindo socorro no quarto. Ele então arrombou a porta e encontrou Daniel tentando estuprá-lo. Isto o levou a começar a agredir Daniel sem controle, com a participação de outros integrantes da festa, David, Eduardo, Igor e um dos irmãos gêmeos Pucorte, que depois o auxiliariam a colocar Daniel no carro e o levar para o matagal. Edson mudou sua história em seu segundo depoimento, onde afirmou que ao escutar a mulher gritar por socorro, tentou abrir a porta e ao perceber que estava trancada, foi olhar pela janela. Ao notar o que estava acontecendo, gritou para outros convidados virem até o quarto. E foi aí que os irmãos gêmeos Pucorte teriam arrombado a porta e iniciado as agressões, as quais foram seguidas por Edson e outros presentes. Depois, auxiliaram a colocar Daniel no carro, similar à primeira versão. O que aconteceu depois do carro, Edson se recusa a falar. Ele só afirma que queria dar um susto no jogador e o largar pelado em um local distante, mas não quer falar sobre o que aconteceu que levou o jogador a ser torturado e mutilado. As versões de Alana e Cristina confirmam a história de Edson. Alana afirma que acordou com os gritos da mãe e, ao ir até o quarto, viu Daniel tentando estuprá-lo. Aí estávamos na área de festa e eu subi pro quarto para dormir com a minha amiga. Aí passou uns segundos e a gente começou a escutar umas gritarias. A gente desceu, a hora que a gente abriu a porta, ele tava em cima da minha mãe, tentando estuprar ela. Daí todo mundo começou a querer fazer alguma coisa contra ele, porque minha mãe gritava e ele não falava nada. Você teve algum relacionamento com esse rapaz? Nunca. Conhecia ele há quanto tempo? Há menos de um ano, mas eu nunca me envolvi com ele. Ele foi convidado para a festa na sua casa? Na minha casa não, ninguém chamou ele. Como que ele chegou lá? Ele tinha uns amigos que estavam vindo de Uber e todos eles falaram a mesma coisa. Que quando eles estavam dentro do Uber, disse que ele chegou na janela e falou: ai, pra onde vocês estão indo? Daí falaram: não, a gente tá indo pra casa da Alana. Daí ele falou: não, eu vou entrar junto. E disse que até chegaram a falar: não, mas não tem lugar, não sei o que, pra disfarçar. E ele falou que não, que ele ia junto e entrou no Uber e veio junto. E ele tava sóbrio? Não, ele tava bem alterado. Não tava sóbrio, nada de sóbrio. Qual que é a imagem que fica daquela noite com a tua mãe no quarto? Pior dia da minha vida, né? Eu acho que ninguém quer ver isso. Cristiana afirmou que bebeu muito durante a festa e que ao ir para a residência lembrava-se apenas de ter comido um ovo e ido dormir, sendo colocada na cama por seu marido. Cristiana afirma que Daniel teria entrado em seu quarto em torno das 8 da manhã. Relatou ainda que sua prima contou que foi até o quarto para urinar e Daniel estava lá.
Ele teria dito à jovem que iria apenas no banheiro e que sabia que ela, a prima, tinha namorado e Cristiana era casada. Durante todo esse tempo, Cristiana relata estar dormindo, até quando afirma ter acordado assustada, porque Daniel estava deitado sobre si, e começou a gritar. Ela afirmou que Daniel estava excitado, trajando apenas cueca. Diz ainda que o jogador passava a mão pelo seu corpo e afirmava: "Calma, é o Daniel." A partir daí, Cristiana diz ter gritado por socorro, com o marido Edson chegando para ajudá-la. Diz então que seu marido arrombou a porta do quarto e começou a bater em Daniel enquanto ela saiu pela janela que dá acesso ao quintal. O marido não falou nada sobre o assassinato de Daniel e que apenas comentou que ele não mexeria mais com mulher alguma. A polícia também ouviu pessoas que estavam na casa. Em depoimento, elas disseram que ninguém ouviu Cristiana gritando por socorro e que não viram a porta do quarto do casal arrombada. Uma testemunha afirmou que Edson havia convidado Daniel para fazer sexo com sua esposa e os três estavam de acordo, até que Edson teria se arrependido ao ver Cristina com Daniel e iniciado a agressão. Atualmente, a família Brits está presa. O delegado Amadeu Trevisan, responsável pelo caso, entende que a família está tentando acobertar o crime e diz que Edson já contou diversas versões sobre o caso. O delegado afirma que, segundo análises do cadáver, o jogador estava muito embriagado para poder cometer um estupro, e também que, em função disto, Cristina poderia ter facilmente fugido pela janela que dava para o quintal. Segundo a toxicologia, Daniel apresentava 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue. Os outros convidados da festa envolvidos nas agressões a Daniel ainda estão prestando depoimentos à polícia. É um caso cheio de contradições e ainda aguardando seu desfecho. Se gostaram do vídeo, deem um like e aguardem os próximos vídeos do canal. Até mais!